E a Tânia tá certa, a gente tem que estar de olho no nosso sono, porque de repente a gente dorme tão mal, aí acorda irritado, mau humor, cansaço, dor de cabeça, irritação, né? E tudo isso tem a ver com o sono. E principalmente uma situação que eu vou discutir agora com a doutora Thaís Crozara, ela que é especialista ali em distúrbios do sono, né? E que vai trazer pra gente mais detalhes sobre a apneia. Thaís, obrigada por ter vindo, viu? Prazer estar aqui, Mônica. Vamos começar pelo básico. O que é a apneia, que é uma condição aí que prejudica o sono, né? Sim. Quando nós dormimos, relaxamos a musculatura do corpo todo, fisiológico, inclusive aqui cabeça e pescoço. O paciente que tem apneia de sono, quando ele dorme, relaxa, o queixo vai lá para trás, fecha a via aérea. E isso é uma apneia de sono. Nós trouxemos mostrar um vídeo. aqui, pessoal, por favor, vocês me ajudam aí a mostrar, né, o vídeo aqui da apneia, obrigada. Olha, aqui eu tenho uma pessoa dormindo, deitada, de barriga para cima, o nariz, a língua, respirando normalmente. Certo. Quando ela dorme, que relaxa um pouco a musculatura, a língua, ela adquire uma posição mais posterior. Quando ela cai um pouquinho, eu diminuo o espaço para passagem de ar. Nesse momento, a pessoa já está roncando pela vibração desses tecidos. Mas quando relaxa mais, essa língua, ela cai totalmente. E isso é um evento de apneia de sono. Ela fecha a passagem de ar. Esse queixo vai lá para trás, então a mandíbula adquire o que nós chamamos de uma posição retroposta. E por mais que meu cérebro fale, respire, respire, eu preciso de oxigênio, o ar não passa. E aí o paciente desperta. O paciente que tem apneia de sono, a via aérea fica obstruída por pelo menos 10 segundos. Eu falo que ele tem apneia de sono leve quando isso aqui acontece de 5 a 15 vezes por hora de sono. No Brasil, 50 milhões de pessoas sofrem disso. Meu Deus. Quando o paciente tem de 15 para mais paradas respiratórias, ele tem apneia de sono moderada para grave. 25 milhões de pessoas no Brasil têm. É uma doença subdiagnosticada, subinvestigada e que traz sérias consequências clínicas, como o Dr. Túlio já falou com a gente. E como é que eu sei que eu tenho esse tanto de apneia? Vou dizer que bem no coloquial, né? É só por exame ou eu, enquanto durmo, posso ver? Na hora que eu acordo? Pode ver. A apneia, nós temos sintomas que acontecem durante o sono e sintomas que acontecem durante o dia. Durante o sono, o principal sinal clínico é o ronco. Eu posso ter o ronco sem ter apneia? Sim, quando eu tenho esse estreitamento e a vibração dos tecidos. Mas é uma doença progressiva. Eu começo roncando, depois eu fragmento o sono, depois eu começo a cair o nível de saturação no sangue e cada vez que essa doença vai progredindo, ela vai trazendo mais consequências e consequências mais graves. Então seria o ronco, paradas respiratórias, é aquela pessoa que ronca, de repente para de respirar. Fica um tempo em silêncio, depois volta aquele ronco mais forte. Isso é o que a gente chama de ronco ressuscitador, parada respiratória. Durante o dia, sonolência, às vezes o paciente chega e fala, Thaís, eu durmo super bem, aonde eu encosto eu durmo. Isso não é dormir super bem, isso é uma sonolência excessiva. Então, quando eu deito, eu tenho que ter uma latência para o sono, demorar um pouquinho para pegar no sono. Então, é sonolência excessiva, déficit de atenção, concentração, alerta, um ganho de peso, difícil de controlar, hipertensão de difícil controle, isso tudo são sinais de apneia de sono. E além desses sintomas que as pessoas vão ficar atentas, já já eu trago aqui algumas perguntas, eu posso ter outras consequências? Por exemplo, quem nunca teve nenhum problema de saúde com a apneia, se não olhar para isso com uma atenção maior, pode desenvolver algum tipo de doença, Thaís? Claro, a principal comorbidade associada é hipertensão, hipertensão de difícil controle, infarto, AVC, é a principal comorbidade. Mas síndromes metabólicas, diabetes, alteração nos níveis de colesterol, são doenças que estão intimamente ligadas à apneia obstrutiva do sono. O Dr. Túlio falou, e a Thaís reforça, né, que a gente precisa falar sobre o sono. E eu tenho aqui algumas pessoas comentando comigo, por exemplo, a Cidinha. Tem insônia, toma um remédio para dormir, mas não está adiantando mais. Ela fez aqueles exames, até gostaria que você... Exatamente. Ela falou que não tem a apneia. Aí, nesse caso, pode ser um estresse, uma preocupação? Olha, primeiro, a gente precisa entender que existem vários tipos de exame do sono. Desde o mais simples, que capta o nível de dessaturação, até exames mais complexos, que vão avaliar a estrutura do sono. Então, eu faço o exame, dependendo da complexidade, ele pode ser mais sensível ou não. Então, vamos ver aí. Outro fator, eu posso ter a insônia, ela pode ser uma insônia inicial, aquela insônia que eu deito, demoro para pegar no sono.
No sono, o tempo que a gente utiliza muito são 30 minutos. Então, se eu deito, eu demoro mais de 30 minutos para pegar no sono, eu tenho uma insônia inicial. Se eu deito, durmo, mas acordo no meio da noite, fico mais de 30 minutos para voltar a dormir, eu tenho uma insônia de manutenção. Ou se eu acordo 30 minutos, 2 horas antes de dormir, eu tenho uma insônia de despertar precoce. Essa insônia de manutenção, ela pode estar relacionada à apneia do sono. Quando eu tenho uma obstrução aqui da via aérea, falta oxigênio, eu desperto, a mulher tem uma queixa muito de insônia associada à apneia. Então ela acorda num desses eventos e não consegue dormir mais. Queria que o pessoal colocasse aqui pra gente a imagem, né, da apneia, para ficar bem claro. Deixa eu trazer a minha amiga Ione de Uberaba. Mônica, sempre dormi em média 6 horas por noite. Não tenho mau humor nem cansaço durante o dia. Que beleza, minha amiga. Será que tá bom esse sono? Ah, tenho apneia e foi indicada a cirurgia no caso dela. Cirurgia para poder resolver isso? Isso, existem alguns tipos de cirurgia, tá? Eu tenho cirurgias de tecidos moles e cirurgias esqueléticas. A otorrino, ela trata a especialidade, no médico otorrino, ele pode fazer desvio de septo, pode fazer remoção do malampate, tecidos moles dos vias aéreas para diminuir, para aumentar o espaço para passagem de ar. A odontologia trata de cirurgias crâniofaciais, aumento dessa estrutura esquelética. Eu vou abrir o céu da boca, eu vou puxar o queixo para frente, mas quando ela é indicada, eu preciso identificar o que está causando a apneia. Se eu tenho excesso de tecido mole, eu vou abordar tecido mole. Se eu tenho uma estrutura esquelética pequena, eu vou ampliar essa estrutura esquelética. Então, eu preciso identificar a causa e, a partir da causa, definir o melhor tratamento. Isso é o que a gente tem chamado hoje de princípios de fenotipagem. Individualizar o tratamento. Não é um tratamento para todos. Cada um vai precisar ser de um tratamento específico. Uma necessidade. Isso. A minha amiga de Tuiutaba, manda o seu nome aqui para mim, minha Flor. Ela falou, Mônica, o que eu faço? Como evitar a apneia? E ela disse que o filho dela tem, não contou a idade. Ou seja, os jovens também podem ter? Com certeza. Inclusive crianças. A apneia de sono no adulto, eu falei com vocês que o principal sintoma é a sonolência. Isso. A criança, ela também tem sonolência. Só que ela entende que se ela parar, ela dorme, então ela acelera. A criança com apneia de sono, ela tem um perfil de hiperatividade, déficit de atenção, concentração, alerta, ganho de peso, irritabilidade, alteração de humor. E isso se parece muito com o TDAH, que tem sido muito diagnosticado. Então, a gente precisa realmente investigar. Será que é déficit de atenção mesmo ou será que essa criança tem um distúrbio de sono? Precisa ser investigado. Uma amiga minha aqui também que está assistindo, a Raquel, Mônica, quem tem apneia do sono e usa o CPAP, é de uso infinito? Indeterminado. Achei bonitinho. Olha, a apneia, ela, como eu mostrei para vocês, ela está muito relacionada ao relaxamento da musculatura. Então, nós sabemos que à medida que a gente envelhece, a gente perde massa magra. Então, a doença ela é progressiva. Falar assim, uma vez apneico, sempre apneico, a gente tende a piorar com a idade. Mas se a apneia, por exemplo, está relacionada à obesidade, se eu emagreço, eu resolvo a apneia. Então, depende do que está causando a sua apneia. Eu tenho muitas amigas que estão ali passando pela menopausa, né? Muitas amigas que estão na experiência de vida. E a Marilda, que tem 70 anos, falou, Mônica, eu durmo 4 horas por noite. Será a idade? Ou pode ser a questão da apneia também? Então, a outra espectadora perguntou, né? Eu durmo 6 horas, é suficiente? É importante a gente entender que 70% da população precisa de 7 a 8 horas de sono. Isso é o padrão. Mas eu tenho os curto-dormidores e os longo-dormidores. Então, para aquela que perguntou, 6 horas é suficiente? Depende. Se você acorda, rende super bem, está ok seu dia, tudo bem. E no fim de semana, quando você não precisa acordar às 6 da manhã, quando você tem oportunidade de tempo para dormir mais, você dorme mais? Se você dorme mais, isso pode ser o seu organismo falando você precisa de mais horas de sono. É o que nós chamamos de jet lag social. Agora, à medida que a gente envelhece, nós diminuímos o número de horas que realmente nós precisamos. Então, o idoso ele pode precisar de 5, 6 horas de sono. Então, depende da idade da paciente. Ou para ver se ela está desenvolvendo um quadro de insônia. Precisaria ver o perfil dela. O Emerson, que esteve conosco aqui agora há pouco, ele falou da atividade física para até alguns transtornos psiquiátricos, psicológicos, né? A atividade física pode ajudar na apneia? Sim, pode. A atividade física, ela vai ajudar não só na perda de peso.
Mas a literatura já traz pra gente que a prática de atividade física, ela melhora marcadores inflamatórios. Então, hoje já é considerado um tratamento fazer atividade física independente da perda de peso. O Ayrton falou que dorme de máscara, ele tem apneia, essa máscara seria o CPAP. É o CPAP. Né? E a pessoa consegue se adaptar? Olha, isso é excelente pergunta, Mônica, porque o CPAP, ele é uma máscara que parece uma máscara de inalação. Ela não é oxigênio, ela é ar ambiente. Então, a gente fala que é um aspirador de pó ao contrário. Ela joga uma pressão de ar. Não é fácil de adaptar, mas a partir do momento que o paciente não dorme, ele coloca uma máscara que ajuda ele a dormir, ele não vive sem ela. Mas ele não consegue, a pergunta não é essa, ele se adapta, ele não consegue não usar mais, entendeu? É diferente. Mas para isso, precisa ter um profissional capacitado para ajustar a máscara. Escolher, porque existem centenas de modelos de máscara que devem ser escolhidos a partir da anatomia crâniofacial do paciente. Tem uma amiga nossa, Cleo, ela dorme e acorda muito cansada. Eu não posso escutar o seu áudio aqui agora, eu não consigo. Mas esse cansaço tem a ver com a higiene do sono, com essa apneia que pode estar acontecendo. Às vezes, não é só o número de horas que a gente dorme, mas a qualidade do sono. Porque o sono existem diferentes níveis de profundidade. Então, tem aquela pessoa, eu durmo, eu tenho sono o dia inteiro, eu durmo 8 horas da noite, acordo 10 horas da manhã, acordo cansado. Às vezes, você não aprofundou o sono de forma suficiente para que o sono exerça todas as funções. Dormir logo depois do almoço, até que ponto pode ajudar? É fisiológico. A sonolência pós-prandial, ela é fisiológica. Se você tem oportunidade de dormir, tirar esse cochilinho, pode dormir. Ele só não pode passar de 40 minutos, porque eu vou interferir no meu sono da noite. E também a pessoa que tem insônia, esse sono após o almoço, ele não é recomendado, porque eu posso aumentar a pressão para o sono no horário noturno. Essa é a doutora Thaís Crozara, ela que é doutora em odontologia do sono, trabalha aí, tem um estudo em relação aos distúrbios do sono e trazendo para a gente a importância de olharmos para isso e procurar o profissional. Hoje o encontro começa lá na UFO, vai ser onde mesmo, Thaís, aqui por favor? No Campus Moarama, no Anfiteatro do 2A. Serão 3 dias de atividade científica, mas é voltado para profissionais da saúde, mas para a comunidade também. Quem quiser estar conosco, venha conhecer um pouquinho do que é normal durante o sono, quais os principais distúrbios, como eles são tratados e a abordagem multiprofissional. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Thaís. Mônica. Boa semana para você e bom encontro lá também. Obrigada. Obrigada mais uma vez.